Boa Tarde CBN. Apresentação: Matheus Boaventura. De volta com Boa Tarde CBN, em 90.3 FM do seu rádio, também nas plataformas digitais. Muito obrigado pela audiência, pela interatividade. Daqui a pouco tem a sua mensagem. Inclusive, você pode participar sobre o tema da entrevista que a gente vai fazer agora, sobre automedicação. Saúde em risco com produtos de procedência duvidosa. A gente tem, inclusive, para já agradecer a disponibilidade aqui no rádio e na internet, da presença do doutor Daniel Daltué. Ele é médico endocrinologista. Muito boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde. Espero que estejam ouvindo. Está ouvindo? Perfeitamente. Que bom. Então estamos aí para falar desse tema aí muito importante, né, Rafael? Pois é, para primeiro mostrar para o ouvinte, né, de que forma que a automedicação pode prejudicar a saúde. Muita gente já sabe como está se sentindo, o remedinho aqui vai me ajudar naquilo. Enfim, algumas coisas as pessoas se automedicam. Até que ponto isso pode gerar um dano irreversível ou algum problema mais grave? A grande preocupação para nós clínicos, né, que lidamos com doenças crônicas, como diabetes, dislipidemia, colesterol alto, hipertensão, é quanto às vezes o paciente deixa de usar um medicamento ou busca um medicamento de, entre aspas, natural, e às vezes começa a usar doses excessivas ou doses que não tem controle. É como tu falou, qual é a procedência? Se a gente joga diabetes lá no Google, vai aparecer um monte de medicamentos naturais, vamos dizer assim, possivelmente milagrosos, que vão dizer a cura, que a gente sabe que muitas vezes isso aí não é verdade e que pode causar problema. Sabe que no passado, Rafael, nós tínhamos, por exemplo, medicamentos que usávamos para o diabetes e que causavam muita hipoglicemia, que derrubavam o paciente. Então tem que ter muito cuidado. Então não é só potência que vai ajudar, pode atrapalhar e muito. E também a gente pode ter problemas do ponto de vista de controle, de ajuste, porque às vezes deixou de usar o medicamento para usar um chá, por exemplo, ou chá de insulina, que a gente sabe que não vai ter uma grande resposta e que não vai botar o diabetes dentro do controle, por exemplo. Então tem que ter muito cuidado. A gente sempre dá um exemplo de algo natural. Por exemplo, a carambola, que é uma fruta muito conhecida, ela tem uma toxina que pode atrapalhar muito o rim. Então, algo natural e que possa causar algum problema. Então, nem tudo é tão, vamos dizer assim, que venha da natureza, é algo também tão sem riscos. Agora, por exemplo, a gente está numa situação de emergência sobre a dengue. Vários casos em Santa Catarina, principalmente na região norte, aqui na Grande Florianópolis também vários casos. Palhoça, Florianópolis principalmente, São José, que são as maiores cidades. E a gente sabe que a dengue ela não tem cura, mas ela tem um tratamento. A importância de se buscar ajuda médica. E a automedicação, no caso da dengue, pode agravar uma situação também? Claro, se a gente não reconhecer cedo, não tratar adequadamente doenças que podem ter ataques vasculares, vamos dizer assim, pode ser um problema sim. Então, sintomas, vamos dizer assim, um quadro gripal, um quadro de febre diferente, tem que ser procurado uma unidade de saúde, uma unidade básica de saúde ou um pronto atendimento mais próximo, que um profissional da saúde vai poder reconhecer. Como é o caso da dengue agora, como foi o Covid-19 há 2 anos, então na época de pandemia, que exigiu cuidados extras, né? Então agora não é diferente. Claro que tem aquelas medidas lá que não devem ser esquecidas, que eu acho que já são sempre batidas, o cuidado lá da água parada, aquela coisa toda, mas quando começa uma febre diferente, um quadro arrastado, procura o médico. Tá? Não tenho medo de ir ao hospital, de ir a um pronto atendimento. Ninguém mais do que o profissional da saúde está aí para ajudar nesse momento. Então, às vezes, o pessoal adia demais, né? Então, não tem sentido. Sabe que é muito comum, por exemplo, para mim, como endocrinologista no diabetes, a pessoa tem uma ferida, por exemplo, no pé, no dedo, e tenta várias coisas naturais, tenta usar, sei lá, babosa, arnica, tal, e daqui a pouco começa a formar uma necrose, e daí pode ser tarde, daí tem que fazer amputação do dedo ou até do pé. Então tem que ter muito cuidado. Acompanhamento, acho que essa é a palavra, né, Rafael? E, inclusive, citando a condição para o ouvinte que tem dúvidas sobre
e sobre a área que recebe mais demanda quando a gente fala de automedicação. Tem algum problema que a gente tem que atacar, por exemplo, quando fala em fake news, quando fala em medicamento falso? Muitos anúncios de internet é para perda de peso. É a área que a gente está, digamos assim, sendo bombardeado diariamente? Sem dúvida, sem dúvida. A obesidade, o tratamento, o controle do peso, todo mundo busca um atalho, né? E esse atalho geralmente vem pela internet, fake news, sites sem nenhuma procedência, cortam falas de influencers ou médicos ou especialistas e mostram como se aquilo ali fosse a mais pura das verdades. Então tem que ter muito cuidado. Temos, no momento, medicações muito interessantes para controle para a obesidade, mas que necessita de acompanhamento, seja com médico, nutricionista. Então, assim, ó, não tente automedicação que não é negócio. Eu gosto de fazer um paralelo, Rafael, é igual nós íamos, eu e tu, agora numa loja de tintas e comprar pincel e uma lata de tinta e querer pintar a casa. Bom, isso até podemos conseguir pintar a casa, mas nós vamos gastar mais tinta, podemos fazer tudo errado, podemos manchar toda a casa, podemos causar um grande problema. Só porque ali a gente pode tentar arrumar. Só porque quando for com o corpo humano, quando for com a saúde, às vezes o problema pode ser grave e não ter volta. Então, muito cuidado ao ingerir produtos de origem duvidosa. Os jovens, que às vezes têm muita ansiedade, querem ganhar corpo, querem ganhar massa, querem ganhar músculo, utilizam anabolizantes, utilizam suplementos sem acompanhamento, muito cuidado. Acabei de atender no consultório aqui um paciente com problema grave de fígado por excesso de substância que não era adequada para ele. Então, para ele, naquele momento, não era negócio. Então, por isso que tem que ter muito cuidado. Então, essa é a mensagem. 2h43, estamos conversando com o Dr. Daniel Daltué, que é médico endocrinologista, sobre automedicação, os riscos que isso causa à saúde. E um dos assuntos pesquisados também na internet, doutor, é a caneta para emagrecer, a substância, a semaglutida. O senhor até citou há pouco também. Que caneta é essa e por que está na moda também? Temos uma grande ferramenta para o controle de peso, né? A semaglutida, que é a mais conhecida, né, que faz parte do GLP-1, é um tipo de hormônio intestinal. Esse hormônio ele tem uma ligação diretamente quando o alimento chega no estômago, e esse hormônio ele é secretado, é liberado, só porque o nosso corpo ele reage muito rápido. Os cientistas descobriram que se tivesse um efeito mais prolongado, nós poderíamos retardar o esvaziamento do estômago e inibir o glucagon, que é um hormônio que faz aumentar aquela glicose depois de a gente se alimentar. Pode dar aquela vontade de comer um docinho e tal. E isso aí mostrou-se muito interessante nesse controle. Só porque não vale para todos, só porque é um medicamento que exige acompanhamento, tem contraindicações, tem efeitos indesejados que muitas vezes o médico precisa acompanhar. Só porque controle de peso é um negócio muito sério, é uma doença, que é fator de risco para pressão alta, para diabetes, para problemas de apneia do sono, alguns tipos de câncer. Então, assim, a caneta em si é um tipo de tratamento, mas não é o único, e às vezes não é o ideal para a pessoa, para o nosso ouvinte ou para a vizinha, por exemplo. Deu certo com a vizinha, vai dar certo comigo. Nem sempre. Então, temos que ter muito cuidado, né? Então, essas respostas rápidas. Mas tem uma coisa, Rafael, controle de peso também tem muito preconceito, cara. Pessoas que têm obesidade são criticadas. Pessoas que têm obesidade e querem tratar também são criticadas. Pessoas que perdem peso depois de tratar, a sociedade também critica. Então, a gente tem que ter muito tato, porque é muito fácil criticar quando a gente não precisa de um medicamento, de um tratamento. Então, esse é um ponto-chave. Eu acho que se a pessoa precisa tratar, procure o médico, vá tratar, porque tem possibilidade. E essa é uma delas. Não é única, mas que pode ser um grande aliado para o tratamento. Existem outros, tem tratamento de balão, em alguns casos é necessário até a cirurgia bariátrica. Então, quem sabe aí, buscar um atendimento adequado, vale a pena, porque aumenta a qualidade de vida. Né? E qualidade de vida e autoestima é a base de tudo, né, Rafael? Agora 2h46, a gente tem a participação dos ouvintes. A audiência está mandando mensagem aqui no 48991813800. Vamos à participação dos ouvintes, a interatividade aqui no nosso WhatsApp, também pelo chat no YouTube.
Participação do ouvinte. Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é sindicato fortalecido. Doutora, a Marina está perguntando aqui no nosso WhatsApp, inclusive agradecendo a participação de todos por aqui, sobre complemento vitamínico. Até que ponto isso pode ser prejudicial e qual profissional eu preciso buscar? O diagnóstico, como é feito? Antes de tudo, um médico clínico, né? Ou para as mulheres, o próprio ginecologista pode ajudar muito. É muito comum o uso de suplementos ou complementos para pacientes, por exemplo, que tiveram obesidade, que fizeram uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia do estômago, que eles precisam dessa reposição. Ou pessoas que tiveram uma grande perda de peso, independente se foi um trauma, um acidente automobilístico, ou pós-cirurgia, ou que mexeu com a locomoção, mexeu com a ingesta, vamos dizer assim, ou pacientes soropositivos, HIV positivos, eventualmente eles precisam de ajuda, precisam de suplementação. Só porque tem que cuidar da dose, né? Hoje é muito comum o pessoal querer usar, comum com a vitamina D. Às vezes o pessoal quer usar doses excessivas, achando que vai curar ou tratar muitas doenças. Tem que ter muito cuidado. Eventualmente pode parar até o rim, dar problemas do ponto de vista renal e que levar até hemodiálise. Tem que fazer uma limpeza, uma depuração desse excesso de vitamina. Então não é assim também. Vitamina em excesso, sabe o que acontece, Rafael? Vai pela urina. Então acontece uma perda importante. Então não é muito negócio. Agora pode ter intoxicação, seja por vitamina D ou por outras vitaminas aí, que pode ser um problema também. Então não é bala. A gente sempre diz, vitamina não é bala, vitamina é algo que tem que ser acompanhado, tá? E principalmente para quem tem necessidade, senão dinheiro já é desperdiçado. Até porque para definir se vai ter suplemento ou complemento de alguma coisa, né? Perfeito. No idoso, por exemplo, é muito comum a necessidade de cálcio, reposição de cálcio por fraqueza óssea, o músculo já vai perdendo força, a gente vai perdendo massa magra, daí o músculo fraco pode levar ao osso fraco, daí vai necessitar de reposição de cálcio. Mas eles têm que ser um aliado a se mexer, locomoção, caminhadas, exercício adaptado à pessoa. Então, por isso que é necessário acompanhamento. Doutor Daniel Daltoé, médico endocrinologista, muito obrigado pela atenção conosco. Bom trabalho ao senhor. Agradeço a oportunidade a todos os ouvintes aí que estão pela internet também. Estamos sempre à disposição, porque é para combater o que tu falou no começo ali, Rafael, combater as fake news. Então a gente está aí com a SBEM, né, Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional Santa Catarina, que é uma grande aliada aí da própria CBN. Estamos aí para ajudar e o que for aí para que, vamos dizer assim, que a informação adequada, a informação com uma saúde de qualidade, eu acredito que nós vamos ajudar muitas pessoas a tratarem bem e a melhorar a qualidade de vida. Um abração. Tchau, tchau. Um abraço, querido. Agora, 2h49, informações sobre a automedicação e justamente para combater isso, os esclarecimentos que foram dados pelo Dr. Daniel Daltoé. A gente vai para o intervalo.